Capítulo 12. Monasticismo, expansão, vida e culto. A Igreja do quarto século. A abundância da literatura no quarto e quinto séculos faz este período um momento conveniente para rever alguns desenvolvimentos importantes do início da história do cristianismo. Esse foi um tempo significativo em relação ao monasticismo, à expansão missionária, ao vínculo entre o cristianismo e a sociedade romana e à elaboração da liturgia. 1. Monasticismo. A. Origens. Na sua expressão monástica, o cristianismo aproxima-se de algumas outras religiões do mundo, mas notavelmente do budismo. Afluentes do monasticismo cristão incluem o seguinte: 1. Judaico. O judaísmo, embora geralmente não ascético em sua abordagem à vida no primeiro século, incluiu algumas ideias ascéticas. Sabemos de essênios celibatários e, talvez relacionados a eles, terapeutas no Egito que mantiveram uma separação entre membros masculinos e femininos. Além disso, alguns profetas do Antigo Testamento e, posteriormente, pessoas como João Batista ofereceram potenciais modelos de vida religiosa solitária, similar a uma vida religiosa desabrigada. 2. Pagão. Os pitagóricos eram vegetarianos e exerciam uma vida disciplinada que pode ter servido de modelos para os terapeutas. Os gnósticos normalmente consideravam a matéria mal. Alguns cínicos negavam o mundo em um protesto intransigente quanto às normas da sociedade. 3. Leste. Os maniqueístas podem ter providenciado os precedentes da comunidade celibatárias. O mundo helênico também ficou intrigado com os relatos do gnosofismas, indivíduos sábios nus, homens santos na Índia. 4. Novo Testamento. As palavras de Jesus, como vende tudo o que tens, dá aos pobres, Mateus capítulo 19, 21, tiveram grande influência nos círculos monásticos. Jesus e os 12 tornaram-se modelos de monges ideais. Os atos apócrifos deram destaques ao tema ascético. 5. Secular. Fatores sociais, como a fuga de encargos da sociedade, levaram os pagãos a retirarem-se para regiões desertas na fronteira com o Vale do Nilo. 6. Cristão. O ascetismo em diferentes graus de abnegação em matéria de casamento e dieta tinha sido praticado por alguns cristãos desde os primórdios da Igreja. Em grande parte, era individual, com a pessoa vivendo em sua casa, com a família ou aposentos pessoais. Portanto, o ascetismo inicial não foi retirado da vida cotidiana. Em contrastes com as práticas ascéticas não ortodoxas, no marcionismo, talvez no encratismo e algumas formas de gnosticismo, o ascetismo inicial não considerou a matéria um mal. Em vez disso, adotou a autonegação como a renúncia ao bem em busca de uma vida mais elevada e totalmente dedicada ao ministério religioso. Muitas mulheres adotaram a vida ascética, algo obscurecido pelo fato de que a maioria da literatura foi escrita por homens para homens. Embora as mulheres parecessem ter precedido os homens em viver uma vida ascética em casa ou em pequenos grupos de apoio mútuo, os homens em maior número fizeram a pausa para retirar-se para as áreas desertas. No fim do terceiro século, o impulso ascético começou a expressar-se em um grau maior de retirada da sociedade. De início perto de cidades e aldeias, mas depois para mais longe, em regiões desabitadas ou escassamente habitadas perto do Vale do Nilo. No Egito, comunidades maniqueístas e melecianas surgiram pelo menos não tão cedo como as comunidades organizadas entre os ortodoxos. A conexão dos códices de Nag Hammadi como o mosteiro de Pacômio sugere que o ascetismo às vezes era mais importante do que a ideologia de reunir os primeiros astecas. Embora as contribuições egípcias para o monasticismo cristão sejam mais conhecidas, o ascetismo na Síria tinha raízes mais profundas e antigas. Encratismo, marcionismo e dentro de círculos ortodoxos ascetas vivendo com a população comunitária, com o resultado de que a igreja síria teve um forte impulso ascético. Os termos empregados para os ascetas incluíam monge, homem solitário que morava sozinho, anacoreta, aquele que se retira, e cremita, da palavra usada para uma região deserta.
No uso comum, monge tornou-se a palavra geral, e os termos anacoreta e eremita são usados para aqueles que adotam uma vida solitária. O termo usado para descrever a comunidade é cenobita, do significado grego para comum ou vida comunitária. As setas que viviam juntos em pequenos grupos, seja em cidades, vilas ou aldeias, eram chamados apotacticoi. A trajetória ascética no mundo, tomando a forma de uma separação espacial da sociedade, irrompeu em popularidade no quarto século e deixou um impacto indelével no cristianismo nos séculos subsequentes. O fator social mencionado anteriormente afetou os cristãos bem como os pagãos. Motivações cristãs de forma específica foram citadas, às vezes como envolvidas na nova popularidade do ascetismo. Havia também o elemento de protesto, tanto contra a igreja institucional como contra a crescente secularização da igreja. Além disso, um esforço foi feito por alguns para encontrarem a verdadeira vida cristã em termos de autonegação, que era requerida em tempos de perseguição. Motivos menos dignos também estavam entre alguns que buscavam escapar das responsabilidades e seus comportamentos desordeiros trouxeram algum descrédito ao movimento, cujos defensores procuraram corrigir tais expressões de escapismo. No quarto século, os defensores do monasticismo trataram-no não como uma forma especial de vida cristã, como veio a ser mais tarde, mas como a atualização do que era, em princípio, uma vida exigida a todos os cristãos. Nos primórdios do movimento, no entanto, no monasticismo frequentemente competia com a igreja e foi, em certo sentido, uma rejeição dela, até que estadistas eclesiásticos, Atanásio, Basílio de Cesareia, Agostinho, capturaram e domesticaram o impulso monástico como parte da vida total da igreja. Três formas de monasticismo desenvolveram-se no Egito. Primeiro, a vida eremita, na qual os monges viviam uma vida isolada e austera de luta espiritual em oração e meditação, representada por Antônio. Segundo, no modelo cenobítico ou comunal, no qual um grupo de monges vivia, orava e trabalhava sob a autoridade de um superior, o modelo desenvolvido por Parcômio. E terceiro, uma forma intermediária na qual um grupo espontaneamente organizava os pequenos assentamentos de 2 a 6 pessoas, em estreita proximidade, guiados por um líder espiritual comum, um tipo pioneiro de Amun. Semelhante à última, foi a Laura que se desenvolveu na Palestina. Alcovas ou cavernas para indivíduos estavam localizados perto o suficiente para que uma pessoa poderia viver como eremita, mas reunida com os outros para o culto e outras ocasiões. Entre os vários que desenvolveram Laura, Sabas foi o mais famoso. Na Síria, um desenvolvimento distinto da vida eremita estava subsistindo em uma pequena plataforma, no topo de uma colina abandonada. O primeiro desses pilares santos foi Simeão Estilista, que progressivamente ergueu a altura do seu pilar para aumentar sua separação entre a terra e as pessoas. Outros estilistas seguiram seu exemplo. B. Temas do monasticismo. A literatura do monasticismo incluía a vida dos monges, por exemplo, Atanásio, Vida de Antônio, e a obra anônima Vida de Pacômio, preservada em várias formas. Coleção de relatos dos pais do deserto, histórias que são em grande parte biográficas e anedóticas. Paládio, Histórias Lausiaca e Teodoreto, História dos monges da Síria. E regras para mosteiro, Basílio de Cesareia e mais tarde Bento de Núrcia. Dessa literatura, certos temas surgem como interpretações sublimes da vida monástica. 1. Militar. Os monges eram soldados cristãos do quarto século. A imagem do militar tinha sido proeminente em filósofos populares e foi empregada por Paulo no Novo Testamento e pelos escritores cristãos pré-nicenos. Como o cristianismo nominal tornou-se mais comum e as melhores mentes estavam ocupadas com teologia, muitos que queriam voltar ao ideal do cristianismo moral interpretaram suas lutas espirituais como guerra contra o mal. Alguns levaram sua missão militar também literalmente e empregaram a violência contra filósofos e templos pagãos, e até mesmo contra outros cristãos nos conflitos cristológicos do quinto século.
2. Martirizante. Os monges viam os mártires como importantes protótipos e procuravam imitar seu sacrifício para o Senhor. Um novo tipo de perseguição estava afligindo a igreja secularizada, exigindo atletas da piedade para defenderem a fé. Os monges passaram a ser considerados sucessores dos mártires, o equivalente espiritual dos confessores em tempos de perseguição. 3. Demoníaco. A guerra dos monges e sua resistência aos inimigos do cristianismo eram dirigidas contra os demônios. Em Justino Marte, os demônios eram inimigos externos, causando perseguições e heresias. Em Orígenes, os demônios ainda eram externos, mas trabalhavam dentro das pessoas, causando as tentações. Em Vida de Antônio, de Atanásio, em que o elemento demoníaco se destaca, os demônios são internalizados de maneira psicológica, como as próprias tentações. 4. Angelical. Em oposição às forças demoníacas, ou seja, os anjos caídos que procuravam tentá-los, os monges viviam de forma angelical, renunciando às relações sexuais a fim de viverem como os anjos. Lucas capítulo 20, verso 36. Eles antecipavam a vida no paraíso. Sustentados pela graça, esperavam restaurar o paraíso, mantendo as mulheres e a sexualidade fora da vida deles. É claro que as mulheres também assumiram esse estilo de vida. 5. Gnosticista. Clemente de Alexandria e Orígenes tinham se apropriado de muitos temas gnósticos para a espiritualidade cristã. Reivindicando esse legado, muitos monges intelectuais viram sua intensa contemplação da verdade eliminar a necessidade de comunhão e disciplina habituais da igreja. O objetivo dos monges era imitar Deus, tornar-se como Deus. Eles procuravam conhecer Deus não só intelectualmente, mas também de forma vivencial. 6. Filosófico. A filosofia tornou-se um modo de vida e a vida filosófica foi igualada ao ascetismo. Autores cristãos desenvolveram essa terminologia para que viver como filósofo fosse viver de maneira eclesiástica. Um ramo da filosofia grega, em particular os cínicos, forneceu um precedente para o estilo de vida dos monges cristãos. Mesmo que muitos já tivessem procurado a orientação de filósofos para a vida, agora muitos cristãos iam ao deserto buscar a orientação espiritual dos novos heróis da fé. 7. Batismal. Tornar-se um monge foi descrito em termos de batismo. Adotar uma vida monástica era um novo nascimento. O Abade Aba era o pai espiritual dos monges. O estilo monástico vivenciado pelo clero logo começou a incentivá-lo a ser chamado também de padre. O termo papas já estava em uso para os bispos de Alexandria e Cartago por volta do século III. 8. Escatológico. O tema do paraíso recuperado é proeminente. As alcovas e cavernas dos monges eram chamadas de paraíso. Existia na Bíblia uma atitude ambígua para o deserto. Por um lado, o deserto era um lugar para testes para Israel e Jesus. Por outro, o deserto foi tempo de luas de mel de Deus com Israel e poderia ser interpretado positivamente na experiência pós-conversão de Paulo. Então, esse lugar de disciplina, onde as serpentes e os escorpiões representavam o diabo, o tentador dos santos, também era o lugar de contemplar a natureza como idílica. Era um lugar supostamente onde não havia desarmonia alguma entre as criaturas e onde até os animais selvagens reconheciam o verdadeiro santo. C. Primeiros líderes. Muitos líderes importantes na história primitiva do monasticismo são discutidos em outra parte. 1. A vida de Antônio. Atanásio definiu o estilo de vida dos monges e popularizou o modelo eremita do monasticismo, embora reservar suas energias para a causa da ortodoxia doutrinária. 2. Basílio de Cesareia incentivou o monasticismo comunal baseado no amor e integrou o monasticismo à grande igreja. 3. Jerônimo, um expoente ocidental precoce da vida monástica, fundou um monastério em Belém e incentivou as mulheres em sua vida ascética. 4. Agostinho foi influente em fornecer o modelo para combinar a vida monástica com deveres pastorais. Antônio não foi o primeiro eremita, pois Atanásio diz que ele tomou o conselho de um velho homem que viveu como eremita desde a sua juventude em uma aldeia próxima. Ainda assim, Antônio tornou-se, pela sua retirada para o deserto a leste do Nilo e por sua santidade, o exemplo para futuros eremitas.
Se a vida de Antônio de Atanásio é exata ou não, sua importância está na sua influência. A imitação de Deus foi tema básico de Antônio. O equivalente de Antônio entre os cenobitas foi Pacomo, cujos moteiros desenvolveram-se pela primeira vez em conexão com aldeias, como uma extensão das formas anteriores de ascetismo, e só mais tarde expandiram-se às áreas desérticas e periféricas. A regra de Pacomo era um pouco rigorosa, mas deu provisão àqueles que queriam trabalhar com mais rigor na vida ascética. Outros nomes importantes na história do monasticismo egípcio incluem Amun, que fundou comunidades semi-eremíticas com exovias de eremitas que viviam próximas uma das outras, e Shenoute, cujos escritos em Saídique, o dialeto do Copa usado no Alto Antigo, representam a forma indígena do monasticismo entre os cópitas nativos no Egito. Evagro do Ponto passou sua vida no Egito. Sob o encanto da teologia de Orígenes, ele carregou algumas ideias de Orígenes julgadas inaceitáveis pela maioria na igreja, mas tornou-se o teórico filosófico da vida monástica. Seus escritos espirituais afirmaram uma alta teologia para o monasticismo que era muito influente, apesar de suas ideias terem sido rejeitadas. Enquanto Evagro era o teórico filosófico do monasticismo, Basílio de Cesareia, na Capadócia, era o teórico prático que deu organização institucional ao monasticismo grego. Bastante comum eram os monastérios duplos de homens e mulheres na comunidade sob uma liderança, mas com quartos separados para ambos sexos. A irmã mais velha de Basílio, Macrina, foi a verdadeira criadora do que é conhecido como monasticismo basiliano. Assim como Jerônimo era um campeão de monasticismo ocidental que foi para o leste, também João Cassiano era um oriental que foi para o oeste. Conferências e institutos de Cassiano trouxeram a sabedoria e os ideais dos monges egípcios para o sul da Gália. Ele pensou na vida cenobita como um treinamento para a vida espiritual mais elevada do eremita. Bento de Nursia, sexto século, discordou sobre essa avaliação do eremita. Por outro lado, escritos de Cassiano tiveram influência suficiente para afirmar que se Benedito é o pai do monasticismo ocidental, então Cassiano é o avô. Martinho de Tours foi um dos primeiros seguidores ocidentais do monasticismo. Após sua conversão, ele evangelizou ao norte da Gália e tornou-se uma influência importante para os monges britânicos. Depois de se tornar o bispo de Tours, ele continuou sua vida monástica, vivendo na periferia da cidade e, portanto, definiu um exemplo de vida monástica clerical. Martinho exemplificou o importante papel que os monges passaram a desempenhar em missões, já que muitos se tornaram missionários itinerantes. Um exemplo oriental da influência dos monges na evangelização foi Simeão o Estilista. Ele se tornou tão famoso que multidões saíam para procurar seus conselhos, e houve mais conversões de pagãos. Segundo, expansão missionária no quarto e quinto séculos. O quarto e quinto séculos promoveram um dos períodos significativos na história das missões cristãs. Especialmente importante para a história do Ocidente foi o trabalho missionário de Ofilas entre os godos, uma história que será reservada para o capítulo 15. Embora muitas vezes tenha sido realizado com a bênção dos bispos, o trabalho missionário no quarto século não foi oficialmente organizado e dirigido pela autoridade eclesiástica. O movimento missionário foi mais espontâneo e resultou na iniciativa de cristãos individuais em circunstâncias muito especiais. Uma vez que a expansão ocidental da fé na Irlanda e na Escócia será discutida posteriormente, a apresentação a seguir traçará uma expansão gráfica oriental além das áreas de línguas grega e latina, bem como fora dos limites do Império Romano. A. Síria. O cristianismo siríaco surgiu relativamente cedo dentro das fronteiras do Império Romano. Traduções siríacas das partes do Novo Testamento estavam presentes no segundo século, mas essas versões siríacas antigas foram revistas e eventualmente substituídas pela Peshita, associada ao nome de Rábula, bispo de Edessa, que a apoiou. O cristianismo siríaco espalhou-se pelas fronteiras do domínio romano e continuou vital por séculos. Uma lenda alegou que Adai, enviado pelo apóstolo Tomé, converteu o rei Abigar de Osleona, cuja capital era Edessa. A história recuou para os tempos apostólicos a pedido de conversão de Abigar VII.
supostamente o primeiro rei cristão. Edessa foi o primeiro centro do cristianismo siríaco, já na segunda metade do segundo século, mas logo seguido de Nisibis. Durante o quarto século, uma cultura literária síriaca floresceu. O primeiro grande escritor foi Afraates, conhecido como sábio persa que escreveu ensaios sobre a doutrina e a prática cristã, muitos dos quais tratam de pontos em questão com os judeus. O maior representante dos cristãos sírico é Efrem. O cristianismo sírico apresentou as seguintes características. Primeiro, ênfase em escolas, estabelecimentos de ensino, talvez dando continuidade ao propósito judaico na educação religiosa e treinando especialmente o clero, mas outros também. 2. Impulso missionário. Cristãos síriacos levavam a fé à Índia, como cedo é contestado, e eventualmente à China e a muitas regiões pelo caminho. 3. Ascetismo. O celibato foi altamente valorizado. Entre os filhos e filhas da aliança ou aliançados, pessoas solteiras foram dedicadas a várias formas de serviço à igreja. Ainda assim, um clero casado, inclusive bispo, era permitido. 4. Separação doutrinária. Devido às razões teológicas, políticas e geográficas, a maioria dos sírios e aqueles influenciados por eles seguiram uma cristologia diferente da maioria das igrejas gregas e latinas. B. Pérsia. Cristãos de língua síriaca logo espalharam a fé na Mesopotâmia e na Pérsia. Quando a dinastia sassânida derrubou o povo, perto do volta do ano 225, havia um número de congregações cristãs na Pérsia. Os sassânidos fizeram do zoroastrismo a religião de Estado, mas os cristãos perseguidos pelo adversário persa de longa data, o Império Romano apreciava a paz. Quando Constantino abraçou o cristianismo e, mal aconselhado, escreveu ao imperador persa em nome dos cristãos, a lealdade dos cristãos tornou-se suspeita. Eles não reconheciam a religião oficial, mas pertenciam à religião agora favorecida pelo inimigo romano. A perseguição aos cristãos persas começou em 339 e durou 40 anos, produzindo mais mártires e menos apostasia do que as perseguições romanas dos 3 séculos anteriores. O historiador cristão Sosomeno, do V século, alegou que os nomes de 16.000 mártires eram conhecidos. Outro período de perseguição começou em 420, mas em 424, um sínodo de bispos declarou sua independência da jurisdição dos bispos romanos e gregos e chegou a um acordo de trabalho com o governo. Já em 410, um sínodo de Seleucia, Ctesifonte havia reconhecido seu bispo como líder de toda a igreja persa. O título católicos esteve em uso até o fim do V século. C. Armênia. A Armênia foi o primeiro país como nação a aceitar o cristianismo. Em um padrão a ser seguido em muitos lugares mais tarde, foi o trabalho de um único grande homem, nesse caso Gregório o Iluminador, que converteu o rei. O cristianismo então se espalhou do rei e da aristocracia para baixo. A igreja foi organizada em torno de uma única sede, agora conhecida como Echmistis, ocupada por Gregório e depois por seus descendentes. O título católicos para essa sede da Igreja da Armênia tem sido usado de maneira oficial desde o V século. O bispo Nerses aprofundou a vida religiosa do país. Durante o V século, com o incentivo dos católicos Shaak Machotes, que é o Merosbi, e seus discípulos, nomeadamente Ezinique, que escreveu contra as seitas, desenvolveu-se um alfabeto escrito para o idioma armênico e estabeleceu-se uma importante escola de literatura cristã. O impulso para isso foi a tradução da Bíblia realizada a partir do sírio por volta de 415 e do grego por volta de 435. O trabalho missionário acompanhou muitas vezes a tradução das escrituras e para os povos sem um idioma escrito, isso exigiu a criação de um alfabeto. D. Geórgia. A região de Cáucaso, incluindo a Geórgia, foi evangelizada da Armênia e Mastótes foi creditado também com a criação do alfabeto georgiano, tornando possível uma literatura cristã nacional. Havia cristãos na Geórgia já no terceiro século e a corte real aceitou o cristianismo no quarto século.
A conversão da terra foi devido aos milhares e às virtudes de Nino, uma escrava cristã da Capadócia que curou a rainha Nana de uma grave doença. Sua conversão foi seguida de rei Miriam. A aderência à tradição grega era mais cultural do que o movimento doutrinário. Conexões próximas com Jerusalém também foram mantidas. A Bíblia foi trazida para Georgiano no quarto e quinto séculos, mas com forte influência ou do sírico ou do armênio ou de ambos. Os padres sírios no sexto século fundaram comunidades monásticas no modelo siríaco. Desde o sexto século, a Igreja Georgiana tem sido uma igreja nacional independente, cujos católicos residem em Tbilisi. O santo padroeiro é George, mas não porque o nome dele tem alguma conexão com o nome do país. Etiópia. 2 jovens de Tiro, Frumêncio e Edécio, foram os únicos sobreviventes de uma viagem que conheceu o desastre no Mar Vermelho, na costa da Etiópia, ou Abissínia. Como escravos, foram levados a Axum, a capital. Eles ocuparam altos cargos e foram responsáveis pela educação de crianças da corte real. Quando autorizados a voltar para casa, Edésio voltou para Tiro, mas Frumêncio foi para Alexandria e solicitou que um bispo fosse enviado à Etiópia. Atanásio assim ordenou e ele voltou para Axum, que ainda é a capital eclesiástica da Igreja Etíope, embora já não seja mais a capital política do país. O rei Ezana foi batizado antes de 350. Os 9 santos monges de origem possivelmente siríaca que chegaram ao fim do quinto século difundiram o cristianismo entre a população e promoveram o monasticismo, que manteve uma influência dominante no cristianismo etíope. Em algum momento, tradições associadas à história judaica tornaram-se influentes, incluindo o pedido de posse da Arca da Aliança do Templo de Jerusalém. A língua nacional, o GES, havia desenvolvido uma forma de escrita derivada de um alfabeto árabe do sul. É a única língua semítica que normalmente toma nota das vocais e escreve-se da esquerda para a direita. A tradução da Bíblia foi concluída entre o quinto e sétimos séculos, e surgiu uma literatura cristã nacional característica da cristianização de cada uma dessas terras. A Igreja Etíope tem uma definição mais ampla do cânon das Escrituras do que outras igrejas, contando com 81 livros em seu cânon, que inclui escritos judaicos, pseudepígrafos e trabalho-cristãos da ordem da Igreja. O GES continua com a linguagem litúrgica, mas tem sido substituído hoje pelo aramaico como língua falada. Terceiro, vida cristã e sociedade. O crescimento constante da Igreja dentro do Império Romano atingiu seu clímax no quarto século e início do quinto. O quarto século viu o cristianismo tornar-se a religião oficial do mundo romano. O processo de cristianização da Europa foi lento e, antes da conclusão, recebeu o revés das invasões bárbaras do quinto século e subsequentes. Camponeses da área rural do Império e sua aristocracia refinada, esses extremos opostos da escala social, eram tradicionalmente os elementos mais conservadores da sociedade. Ofereceram maior resistência ao cristianismo, mas de forma constante ao longo do tempo, muitas vezes estendendo-se para o quinto e sexto séculos, eles foram impregnados pela nova religião. As estátuas dos deuses foram demolidas, desfiguradas ou abandonadas. Os templos foram queimados, convertidos em igreja ou deixados como espólios para novos projetos de construção. Divindades pagãs e locais sagrados viram suas funções e seus rituais serem tomados por cerimônias e santos cristãos. Mais uma vez, a cristianização de práticas pagãs foi tão suave que a Igreja substituiu o santuário pagão sem a interrupção na continuidade da vida de um determinado distrito. Festivais pagãos começaram a desaparecer ou a serem substituídos por homólogos cristãos. Gradualmente ocorreu uma cristianização do espaço e do tempo. Para muitos, no entanto, a velha mentalidade pagã continuou a persistir. Um estudioso, Adenoc, descreveu o resultado como a velha empresa, a velha religião, fazendo a mesma coisa no mesmo local, apenas sob um novo nome e nova gestão. A. Apoio imperial do cristianismo. Constantino começou uma política de favorecimento imperial para o cristianismo. Algumas de suas medidas tiveram ramificações sociais. No ano 318, ele permitiu que igrejas recebessem legados. Por deferência, parece que para os cristãos ascetas, Constantino revogou a legislação de Augusto, raramente cumprida, exigindo o casamento.
O cuidado dos órfãos foi deixado para a igreja. Os emblemas cristãos começaram a aparecer em moedas e outros lugares oficiais. A legislação antipagã era rara, mas arapúcipe confidencial, tomada de presságios, foi proibido em 319. Constantino II assumiu uma posição oficial mais vigorosa contra o paganismo, proibindo todo o sacrifício pagão em 341 e ordenando o fechamento dos templos em 356, mas suas medidas não foram reforçadas uniformemente. Juliano procurou reverter a situação, revogando os privilégios dos galileus e restaurando-os do paganismo. Em seus esforços para remover os cristãos de posições de privilégio, proibiu-lhes de ensinar literatura pagã, que era a base do currículo educacional e do caminho para o avanço. Apolinário de Laodiceia foi além daqueles que lutaram pelo direito cristão de ensinar literatura pagã como uma interpretação cristã. Em associação com seu pai, que tinha o mesmo nome, Apolinário reescreveu alguns dos livros bíblicos em métrica e estilo clássicos, a fim de proporcionar um currículo alternativo. Joviniano, Valentiniano e Valente relegaram o paganismo à sua posição sob Constantino, mas não o molestaram. Graciano, no Ocidente, renunciou ao título de Pontífice Máximo, descontinuou os subsídios estatais de templos pagãos, confiscou a receita dos sacerdotes pagãos e aterrou a propriedade dos templos e removeu o altar da vitória do Senado em Roma. Com a mesma severidade, agiu Teodósio, sob a quem veio o clímax da legalização imperial, tornando o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Além de seu edito de 380, estabelecendo a fé dos bispos de Roma e Alexandria como padrão da ortodoxia oficial, e seu edito de 381, privando os hereges de seus lugares de culto e proibindo suas assembleias de exploração em cidades, ele buscou a supressão do paganismo. Seus decretos de 391 e 392 proibiam o culto pagão mesmo privado. Mais tarde, imperadores renovaram as leis contra o paganismo, mostrando que este não estava morto. Os judeus também caíram sobre as medidas regressivas dos imperadores cristãos. Constantino, em 335, ordenou a libertação dos escravos cristãos pertencentes aos judeus e proibiu ataques judeus aos cristãos convertidos ao judaísmo. Constâncio II requereu que cristãos que se convertessem ao judaísmo perdessem sua propriedade para o Estado. Medidas que visavam restringir a influência social e política judaica vieram principalmente no V século sob o governo de Teodósio II, proibindo casamentos mistos, abstendo os judeus de ocuparem cargos políticos, impedindo a construção de sinagoga e vendando o proselitismo. Sem dúvida, o apoio imperial do cristianismo foi um fator significativo no crescimento da Igreja no IV século. A Igreja desenvolveu ainda mais o catecumenato que tinha começado no fim do II século para lidar com o afluxo de novos membros. Apesar das muitas vantagens de aceitar a fé cristã, os imperadores cristãos pelo menos não executaram pagãos, embora Constâncio II ameaçou fazê-los em algum caso. B. Influência cristã no mundo romano. A influência cristã na vida no mundo romano não era tão grande como se poderia esperar. No entanto, pode-se ver essa influência em uma série de maneiras positivas na legislação dos imperadores cristãos. Homens casados estavam proibidos de manter uma concubina. Adultério e estupro foram severamente tratados e os obstáculos foram colocados no caminho do divórcio. O infanticídio foi proibido em 374, presumivelmente incluindo a exposição das crianças. Foram tomadas medidas para melhorar a condição de escravos e a Igreja incentivou a emancipação. Houve esforços para introduzir um pouco de humanidade em condições prisionais. Pregadores cristãos continuaram, como faziam antes, a protestar contra as imoralidades e os gastos associados com entretenimentos públicos. Os mímicos e pantominas no teatro, as corridas de carruagens no circo e as competições de gladiadores e animais selvagens no anfiteatro. No que se refere ao último, o Estado baniu lutas de gladiadores em 325, mas essa proibição não foi plenamente aplicada até os anos 430. Os entretenimentos públicos estavam intimamente ligados ao calendário de festivais pagãos e estaduais, mas de forma lenta o calendário cristão começou a regular o ritmo de vida social e empresarial.
As igrejas tomaram a iniciativa no estabelecimento de instituição de caridade, abrigos para viajantes, doentes e pobres. Em uma área crucial da vida cultural, o cristianismo teve um impacto desprezível no quarto e quinto séculos, o sistema educacional. Os cristãos eram educados com estudos clássicos, com efeito todas as figuras literárias da igreja. Principalmente Basílio, Gregório de Nazianzo, Jerônimo, Agostinho usavam suas habilidades retóricas e literárias a serviço da fé cristã. Mas foi apenas lentamente que surgiu um currículo educacional modificado de forma significativa. Os cristãos dependiam da instrução religiosa na Bíblia e na fé, que predominavam no lar e na igreja, para combater a influência pagã nas escolas. Basílio, João Crisóstomo e Jerônimo ofereceram recomendações específicas sobre o ensino religioso e sobre como selecionar obras de literatura clássica adequadas de acordo com a sua qualidade moral. C. Fatores negativos no final do Império. Existiram fatores negativos construídos na sociedade no mundo da Roma antiga que mitigaram a influência cristã. Mais e mais cristãos foram servir no exército durante o terceiro século. E o envolvimento cristão nos assuntos do Estado no quarto século significava agora que números ainda maiores estavam participando na guerra. Isso aparentava ser uma parte inevitável em assumir a responsabilidade pelo império com seus muitos inimigos externos. Além disso, há uma inércia em qualquer civilização que impede a mudança. Não foi tarefa fácil cristianizar a sociedade pagã do mundo romano. Os imperadores cristãos herdaram um regime totalitário que estava acostumado à coerção e à crueldade. A barbárie crescente do império refletiu-se no uso frequente de tortura e a traição foi amplamente interpretada. Na igreja em si, a intolerância religiosa ao paganismo e ao judaísmo estendeu-se a variantes formas da doutrina cristã. Nos níveis social e econômico, a igreja não estava em condições de fazer mudanças fundamentais na tendência de estruturas feudais, nem de fazer reformas básicas no poder dos grandes proprietários. À medida que o número de cristãos aumentava, a disciplina ficava relaxada. Muitos eram cristãos nominais e o nível de vida cristã era superficial. Essa parece ser a história da natureza humana. Foi nessa atmosfera que a vida monástica apelou para muitos atletas da virtude. Não devemos ignorar, no entanto, o fator de muitos cristãos comuns que procuraram dar expressão à sua condição humana religiosa. D. Práticas piedosas. No quarto século, viu-se a evolução cristã distinta de certos aspectos na vida religiosa greco-romana. Os elementos básicos no culto dos santos já estavam ali durante o terceiro século. O culto dos santos teve um desenvolvimento cristão, mas ideias pagãs influenciaram-no cada vez mais, conforme o tempo passava. As maneiras em que crenças e veneração aos santos foram expressas em grande parte resultaram de práticas tradicionais. Quando a paz chegou à igreja, o entusiasmo cristão pelos mártires não pôde ser contido. Até o fim do quarto século e início do quinto, o culto dos santos estava totalmente desenvolvido. A comemoração anual da morte de mártir tomou mais o caráter de uma festa popular do que de uma ocasião religiosa solene. Um grande número de fiéis participava. Havia procissão, uma oração exaltava o exemplo do mártir. Os locais de sepultamento foram antes locais de oração e agora martírias, santuários ou edifícios de igreja foram criados sobre os túmulos dos mártires. Martírio, ao contrário das basílicas retangulares, era construído tipicamente em um plano central, com o objetivo de dar foco ao sepulcro ou lugar sagrado. No quarto século, os calendários dos mártires foram compilados. Novos nomes foram adicionados aos martirológicos e as igrejas emprestaram os dias dos santos uma das outras. As relíquias dos mártires tornaram-se populares e foram pensadas para ter poder sobre o demônio e para efetuar cura. Líderes cristãos como Ambrósio declararam que os santos eram vizinhos dos vivos. Os santos conheciam a fraqueza da carne e podiam interceder pela fraqueza dos outros. E já que compartilhavam enfermidades humanas, sua imperfeição poderia ser imitada. Talvez as controvérsias doutrinárias sobre a divindade de Jesus Cristo tenham afetado a piedade popular, deixando uma necessidade de intercessores que pareciam mais humanos. Nos panerígicos e na vida dos santos, a edificação era mais importante do que a exatidão histórica. Assim começou a grande produção que continuou nos séculos subsequentes, de hagiografias com suas contas de milagres extraordinários e exaltação de virtudes morais específicas.
Crentes preferiam ser enterrados nas proximidades do túmulo de um mártir. Os fiéis davam o nome de uma pessoa santa aos seus filhos. Um fenômeno característico foi a descoberta de relíquias até então esquecidas ou desconhecidas, geralmente como resultado de uma visão ou um sonho. Três tipos de relíquias vieram a ser reconhecidas: o corpo ou partes do corpo de uma pessoa santa, objetos intimamente relacionados com a pessoa, por exemplo, o vestuário, e objetos como areia, óleo ou água que tocaram os restos mortais e foram armazenados em ampolas, pequenos frascos. De acordo com agiógrafos, milagres foram feitos não pelas relíquias em si, mas por Deus ter trabalhado por intermédio do santo. No fim do quarto século, o sentimento contra a perturbação de um túmulo começou a ser superado, e relíquias de mártires foram movidas para serem colocadas sobre o altar das igrejas. Assim, o culto dos mártires trouxe uma mudança nas práticas funerárias para que os corpos mortos já não fossem mais considerados impuros, uma mudança importante das raízes judaicas do cristianismo. Em vez de serem enterrados fora das cidades, como a prática greco-romana, cadáveres começaram a ser levados para as igrejas. A união das relíquias dos santos com o altar foi importante para conduzir o culto dos santos sob a supervisão de bispos e sacerdotes. Também durante o quarto século, a veneração do culto começou a ser estendida dos mártires para incluir os monges e os bispos, cujo sacrifício ascético e serviço à igreja foram considerados equivalentes dos mártires. Orígenes, com o martírio que ele desejava tendo sido negado, já havia espiritualizado a piedade ascética como um martírio interior. Esse ideal se tornou a base espiritual do monasticismo cristão. Antes do quarto século, os cristãos falavam de pessoas santas, da Santa Igreja e das Escrituras Sagradas, mas no quarto século começaram a falar de lugares sagrados. Embora os cristãos tivessem feito viagens para a Palestina por razões religiosas, desde os primórdios da igreja, peregrinações como atos de devoção religiosa a lugares associados à vida de Jesus e aos apóstolos começaram a ser amplamente documentados no quarto século. Dois importantes registros iniciais são o itinerário de Bordeaux para Jerusalém, datado em 333 por um peregrino anônimo, e o diário de viagem mais extensivo da nobre mulher Egéria da Gália ou da Espanha para Sinai, Egito, Palestina e Ásia Menor no fim do quarto século. A peregrinação combinava vários elementos: devoção às raízes históricas da fé cristã, disciplina ascética e, em alguns casos, penitencial da viagem, curiosidade e visão, e às vezes inquietação emocional. Gregório de Nissa, em uma carta, advertiu contra os perigos morais da viagem e professou que não existia nada mais sagrado sobre a Palestina do que outros lugares. Mas em outra carta ele falou da emoção de ver os lugares santos lá. Durante o quarto século, viagens foram realizadas para visitar o povo santo, bem como os lugares sagrados. Muitos foram observar a vida dos monges do deserto e consultá-los para aconselhamento espiritual. Os mais supersticiosos voltavam com óleo abençoado, água ou terra do lugar associado à pessoa santa. À medida que a prática da peregrinação crescia, grandes igrejas de peregrino começaram a ser construídas no quinto e sexto século nos lugares associados a santos populares. Por exemplo, Abu Mena, no Egito, Calatima, Simão Estilista, na Síria, e São João, em Éfeso. 4. A adoração. A manutenção das escrituras judaicas como parte da Bíblia da Igreja significou que muitos conceitos do Antigo Testamento acabaram influenciando a prática cristã, mesmo sem contato direto com os judeus. Assim, a diferença entre o clero e leigos foi reforçada pela distinção dos sacerdotes do povo do Antigo Testamento. O entendimento sacerdotal do ministério, a compreensão sacrificial de adoração e a vista do edifício da igreja como templo sagrado estavam entre as ideias religiosas que se desenvolveram sob a influência do Antigo Testamento. A. Liturgias do batismo e da Santa Ceia. As conferências catequéticas entregues em 348 por Cirilo de Jerusalém, que representou o pensamento trinitário ortodoxo no leste, e as constituições apostólicas, compilado provavelmente na Síria ou na Ásia Menor no fim do quarto século, por alguém com simpatias arianas, fornecem descrições da prática batismal não muito diferente da que apareceu no Ocidente no século antes. As palestras de Cirilo parecem refletir uma formularidade maior, acima de tudo, uma explicação mais desenvolvida das várias práticas e uma elaboração do simbolismo.
Catecúmenos comuns, os ouvintes audientes eram autorizados a permanecer na missa de domingo para a leitura das Escrituras e para o sermão, mas eram dispensados antes da celebração da ceia. Não era permitido testemunhar os mistérios do batismo e da Santa Ceia aos ouvi-los descritos até o momento da iniciação. Aqueles que desejavam receber o batismo entregavam seus nomes logo após o início do Ano Novo. Durante os 40 dias da Quaresma havia instrução na fé cristã, baseada principalmente no credo, mas dando atenção à história bíblica da narrativa da salvação. Também havia ensinamento sobre a moral cristã, mas em comparação com a instrução doutrinal, era consideravelmente menor do que no segundo século. O batismo era administrado no domingo de Páscoa. A preparação especial para o batismo envolvia não só a instrução, mas também o tempo gasto em penitências e confissão do pecado. Realizavam-se vários exorcismos para remover a pessoa do domínio das forças do mal. Aqueles submetidos à preparação imediata para o batismo eram chamados pelo termo grego potizomenoi, aqueles que são iluminados, e pelo latino competentes, candidatos. A cerimônia de batismo em si começou com a renúncia a Satanás. O candidato, virado para o oeste, estendendo a mão, dizia: Eu renuncio a você, Satanás, e a todas as suas obras, e a todo o seu aparato e a sua adoração. Então, virando-se para o leste, o candidato fazia profissão da fé: Associa-me a Cristo, e recitava o credo. O candidato depositava a roupa íntima como símbolo para remover a velha pessoa e recebia uma unção com óleo. O sacerdote invocava o Espírito Santo sobre a água para consagrá-lo com novo poder de santidade. De pé na água, o candidato fazia a confissão salvadora, provavelmente em forma de perguntas e respostas, e era imerso 3 vezes. Seguia-se uma unção com azeite consagrado que Cirilo considerava a representação da unção de Jesus pelo Espírito em seu batismo. A igreja na Síria, em contraste, fazia da unção pré-batismal o símbolo da recepção do Espírito Santo e, portanto, uma ação central da cerimônia. Durante a semana seguinte ao batismo, havia instrução sobre o significado do batismo, da Santa Ceia e da crisma, que é a unção. No fim do quarto século, o culto de domingo tomou a forma que manteve durante séculos. Houve diferenças individuais em distintas regiões que passaram a ser registradas nas liturgias escritas dos séculos subsequentes. As mulheres sentavam-se longe dos homens, havia uma clara separação entre a liturgia da palavra, da qual todos podiam participar, e a liturgia da mesa para os fiéis. A primeira parte do serviço podia incluir até 4 leituras das Escrituras, a lei, os profetas, epístolas ou atos e os evangelhos. Entre as leituras do Antigo e do Novo Testamento, um cantor entoava salmos, a qual o povo cantava respostas. Os presbíteros e bispos entregavam homílias. Em seguida, vinha a destituição dos catecumênicos, os possuídos por espíritos malignos e os que estavam sob a disciplina. Da Conferência Catequética 23 de Cirilo de Jerusalém, Catequese Mitagógica 5, de que alguns provavelmente de forma incorreta têm atribuído ao sucessor de Cirilo, João. Na Sagrada Liturgia e Comunhão, podemos aprender uma liturgia de amostra dos fiéis como era celebrada em Jerusalém. Os presbíteros começavam com o cerimonial de lavagem das mãos, o lavabo, como um símbolo de liberdade do pecado. O convite do diácono trocava o beijo da paz, significando o amor fraternal e a reconciliação. O presbítero dizia: Levantai os vossos corações, para que o povo respondesse: Nós o levantamos ao Senhor. Então o sacerdote falava: Dai graças ao Senhor, e começava a oração de ação de graças. Isso conduzia ao canto do Sancto, Santo, 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 de Isaías 6, 2, 3. A epiclésis chamava a Deus para que enviasse seu Espírito Santo sobre o pão e vinho. A grande intercessão sobre aquele sacrifício de propiciação, uma oração era oferecida a Deus. Primeiro em favor dos vivos e depois em comemoração aos mortos. Houve muita controvérsia sobre o tema das orações pelos mortos no tempo de Cirilo, e ele tentava responder a algumas objeções. Nada há em qualquer outra liturgia inicial correspondente à perspectiva de Cirilo que declare que em suas orações e intercessões Deus receberia nossa petição. Em seguida, era recitada a oração do Senhor. Então o padre convidava a comunhão com as palavras, coisas santas para o santo, a quais o povo respondia: um é santo, um é o Senhor Jesus Cristo. O cantor entoava o Salmo 34, versículo 8 e 11. O pão e o cálice eram recebidos com reverência, com um amém bem alto. Uma ação de graças e bênção finalizava o culto.
B. Sacramentos. A palavra sacramento deriva do latim sacramento, um juramento. Tertuliano usou a palavra em sentido cristão, em referência ao juramento de lealdade para com o comandante celestial no movimento do batismo. Devido à ampliação do significado da palavra, esta foi estendida a outros ritos. Os gregos usavam a palavra mistério, para referir-se a uma cerimônia sagrada secreta. Os judeus e o apóstolo Paulo tinham usado a palavra para conselhos secretos de Deus, que ele, então, revelou aos seres humanos, mas, desde Clemente de Alexandria, alguns cristãos tinham se apropriado da terminologia das religiões gregas misteriosas para comparar os ritos cristãos. Durante o quarto século, algumas cerimônias cristãs começaram a ser tratadas da mesma forma como os mistérios gregos, ou seja, como cerimônias secretas reveladas apenas para iniciantes. Por volta do quarto século, 3 atos tiveram significado sacramental, de acordo com a definição teológica mais recente de um sacramento, ou seja, a utilização de elementos materiais ou ações exteriores como canais de bênção espiritual interior, batismo, água, santa ceia, pão e vinho e crisma, óleo de unção. Houve um desenvolvimento significativo também em relação a outros atos, que mais tarde foram considerados sacramentos. O batismo dos primeiros tempos da igreja tinha sido a iniciação do povo de Deus, que era definido pela fé e não pela raça, em contraste com o judaísmo. A água no Antigo Oriente Próximo tinha sido ambígua, uma necessidade de vida, mas também representava o caos e a morte. Os cristãos apropriaram-se dessas ideias na interpretação do batismo como meio de transmitir a vida e compreender a passagem pelas águas da imersão como uma libertação das forças do mal. A bênção da fonte servia para enfatizar a água como imbuída com o poder do Espírito Santo. Os pais da igreja do quarto século fizeram frequente uso de imagens identificadas com o batismo que era feito em um tempo anterior: regeneração, novo nascimento, morte e ressurreição, lavagem, iluminação e selagem. Eles associaram o batismo à graça e à confissão de fé ao perdão dos pecados, à liberdade da escravidão pelo diabo e ao início de uma nova vida moral. Todos esses conceitos pertenciam à teologia batismal anterior, só que agora de forma mais elaborada. O que ficou conhecido como confirmação na Igreja Ocidental não foi claramente separado do batismo, da imposição de mãos e da unção, que simbolizava a transmissão do Espírito Santo, quer tenha sido administrado antes, como na Síria, quer após o batismo, como em outros lugares, fazia parte da cerimônia batismal em si. Conforme o batismo infantil crescia, a unção era frequentemente separada no tempo do batismo, pelo menos no Ocidente, onde era administrado pelo bispo, ao contrário do Oriente, onde o sacerdote poderia também ungir e batizar. O uso do óleo na cerimônia de batismo é confirmada primeiro entre os valentianos no segundo século, mas seja qual for sua origem, ele rapidamente se tornou comum. Isso reforçou a imagem de morrer com Jesus Cristo, pois o óleo era usado no embalsamento. A ideia de limpeza, pois era utilizado por atletas para limpar o corpo e por todos após o banho, e da preparação da noiva para o noivo celestial. Além disso, para o cristão ser ungido, como foi Jesus Cristo, foi imposto a ideia do sacerdócio real. O óleo batismal crisma foi descrito por vários líderes da igreja como sacramental, representando o Espírito Santo. Cirilo de Jerusalém, ao que parece, considerava o batismo a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Ele preparava a pessoa para uma participação ativa nos deveres cristãos por meio do poder do Espírito Santo. A Santa Ceia era o centro da Assembleia Dominical desde o início da igreja, e por volta do quarto século estava sendo observado em algumas igrejas no sábado também. Os recursos comemorativos e escatológicos da Santa Ceia precoce foram por volta do quarto século suplantados por outros entendimentos. Nas igrejas orientais, a Santa Ceia era vista como epifania do divino, com ênfase na epiclese do Espírito Santo. No Ocidente, ela era vista como um sacrifício, com ênfase nas palavras da instituição. Mas as duas ideias se misturaram e ambos os componentes foram frequentemente encontrados juntos nas liturgias. A crença na presença de Jesus Cristo com seu povo reunido para partir do pão e a associação dos elementos ao seu corpo e ao seu sangue voltaram ao início da igreja. Autores do terceiro século às vezes falavam realisticamente na identificação dos elementos com o corpo e o sangue. Às vezes eles corriam sobre os elementos como símbolos grego e figura latim. Alguns bispos do quarto século começaram a falar de uma mudança de elementos que afetavam a presença do corpo e do sangue.
Após as catequeses mistagógicas de Cirilo de Jerusalém, diziam que o Espírito Santo fez do pão e corpo de Cristo e do vinho o sangue de Cristo. Um avanço marcado por declarações anteriores. Gregório de Nissa cunhou uma palavra para expressar o seu pensamento, pelo poder da bênção, pelo meio do qual ele transcende a qualidade natural dessas coisas visíveis por aquela coisa imortal. Ambrósio identificou a consagração, que tornou o pão no corpo e o cálice de vinho e a água no sangue, com a repetição das palavras de Jesus feita pelo sacerdote da instituição. A visão de que os elementos foram alterados, não apenas em sua função, mas também em sentido realista, ganhou maior importância nos séculos subsequentes. Essa compreensão realística da presença de Jesus Cristo nos elementos precedeu por vários séculos a doutrina da transubstanciação, que é uma teoria sobre como a mudança ocorre, não o fato de mudar a si mesmo. Ideias sacrificiais associadas à oração e à ação de graças foram explicitamente relacionadas à Santa Ceia no segundo século e não antes. Cipriano, no terceiro século, tinha usado a linguagem do sacrifício livremente para a Santa Ceia, declarando que o sacerdote, o bispo, ao reproduzir o que Cristo fez na última ceia, oferecia um completo e verdadeiro sacrifício. Ele foi mais longe em relação à identificação desse sacrifício com a paixão de Cristo, pois não só é mencionado a sua paixão, mas também, como Cipriano explica em uma parte, a paixão do Senhor é o sacrifício que oferecemos. Ideias sacrificiais foram totalmente desenvolvidas em Ambrósio, em Cirilo de Jerusalém e em constituições apostólicas. Ambrósio fica mais perto do pensamento anterior ao afirmar que o pão sagrado e o cálice da vida eterna são uma oferta impecável, razoável, não sangrenta. As catequeses mistagógicas marcavam um desenvolvimento futuro, combinando a presença real com o sacrifício. Ofereceremos o Cristo que foi sacrificado por nossos pecados, propiciando o Deus misericordioso. A disciplina penitencial da Igreja foi bem desenvolvida no fim do segundo século, e Tertuliano tinha chamado a humilhação pública e a confissão de pecados de uma segunda tábua de salvação após o naufrágio. A epístola canônica, atribuída a Gregório Taumaturgo no terceiro século, listava as classes penitentes. Primeiro, os enlutados que tinham que ficar na porta da igreja, onde imploravam os fiéis, à medida que eles entravam, para orarem por eles. Segundo, os ouvintes da palavra, que poderiam estar por trás da porta para ouvir as escrituras e pregação. Terceiro, os ajoelhados, que estavam dentro da sala de reunião, mas ainda eram dispensados antes da Santa Ceia. Quarto, os espectadores que eram associados aos fiéis, mas não ceavam. Quinto, os restaurados que agora compartilhavam em comunhão. Não ouvimos falar das duas primeiras classes no Oeste, a menos que aqueles de quem a comunhão fora retirada fossem os mesmos que os enlutados. No quarto século, a legislação canônica elaborou essa estrutura com prazos prescritos em cada categoria para cada pecado, mas o bispo finalmente decidiu sobre a quantidade de penitência. Os formulários dos exercícios penitenciais e de reconciliação permaneceram nos mesmos do terceiro século. O termo confissão ex homo legis continuou a ser a designação regular para a disciplina pública, mas uma confissão perante os fiéis, além de uma privada confissão a um padre, nem sempre era obrigatória. A regra de haver apenas uma penitência pós-bastiunal continuou a ser afirmada. Ouvimos falar de punições por ofensas morais, principalmente na legislação canônica, e a maioria das referências à excomunhão ocorre nos esforços para impor a uniformidade doutrinária. Basílio de Cesareia já indicou que teve que lidar com um estado de disciplina relaxada. Uma teologia sistemática de penitência como sacramento não chegou até o século XII. A antiga prática da eleição do bispo pelo povo se manteve em tempo pós-nicênios, mas a maior influência foi exercida pelo clero, os bispos vizinhos ou mesmo no caso de alguns descobrirem pela autoridade imperial. A consagração de um bispo normalmente requeria 3 bispos. O comportamento contínuo a ser a oração e a imposição de mãos. A imposição de mãos era entendida como uma forma de conceder o Espírito Santo. Esse caráter sacramental da ordenação foi lento em evolução, mas no quarto século, Gregório de Nissa deu expressão à ideia de mudança sacramental no status do ordenado. Ele fez um paralelo entre as mudanças relacionadas aos elementos do batismo, da Santa Ceia e da Crisma com a mudança na pessoa ordenada. Ele atribuiu à oração de bênçãos a transformação do espírito de uma pessoa que tinha sido um indivíduo que fazia parte da massa comum de pessoas e que permaneceu mesmo na aparência externa.
Por uma graça interior e poder, o indivíduo era transformado em um guia, um presidente, um professor de retidão, um instrutor de mistérios. Sobrou para Agostinho, no entanto, estabelecer as bases para o entendimento sacramental da ordenação, formulando seu caráter indelével. O lugar dos leigos na liturgia veio a ser reduzido ao mínimo. O diaconato tornou-se um degrau na escada do avanço, não o escritório particular da vida. O termo a ser diácono estava em uso em Roma no fim do quarto século. O cânon 18, adotado em Nicéia, decretou que o presbítero passasse os elementos da Santa Ceia para os diáconos, invertendo a prática anterior de diáconos servindo os presbíteros, que foram os únicos a ter assentos nas igrejas domésticas. O cânon deixou claro que os presbíteros eram definitivamente sacerdotes com funções delegadas pelo bispo e que diáconos eram servos dos presbíteros, bem como do bispo. Os bispos tornaram-se mais oficiais administrativos, pelo menos nas maiores cidades, e foram os únicos a votar em concílios. C. Calendário da Igreja. A comemoração dos Dias dos Santos aumentou o número de dias festivos, mas os principais contornos do calendário da Igreja dependiam da festa da salvação. O calendário religioso judaico forneceu ao cristianismo sua observância da Páscoa e do Pentecostes. Com o resultado do conflito cartodecimano do segundo século, o cristianismo afastou-se do cálculo judeu para a Páscoa e moveu a observância para o domingo. Todos os anos, o bispo de Alexandria enviava uma carta pascual anunciando a data da Páscoa daquele ano. O Concílio de Nicéia determinou que o domingo pascal seria o primeiro domingo após a primeira lua cheia, seguida de equinócio da primavera. A maior adição do quarto século ao calendário cristão foi a celebração do nascimento de Jesus. Os seguidores do professor gnóstico Basílides no Egito celebravam a manifestação e epifania de Jesus no seu batismo em 6 de janeiro, um dia importante no culto a Dionísio associado ao Egito no início do 9º ano. Para os cristãos ortodoxos no Egito e no Oriente observavam esse dia, eles associavam o aparecimento de Jesus ao seu nascimento. Houve várias outras especulações sobre o dia do nascimento de Jesus, centrando-se principalmente na primavera, mas durante os 3 primeiros séculos a Igreja percebeu que o dia do nascimento de Jesus era desconhecido e não tinha importância teológica. Existem registros no leste tanto do nascimento como do batismo de Jesus, lembrados entre 5 e 6 de janeiro. O Natal foi uma festa ocidental celebrada pela primeira vez em Roma no segundo trimestre do quarto século. A data 25 de dezembro foi influenciada pelo culto ao Sol, que promovido pelos imperadores do terceiro século e continuou a ser reconhecido por Constantino. Então, 25 de dezembro, como aniversário de Jesus, começou a ser introduzido na parte oriental do Império no fim do quarto século. Essa data forçou uma separação da Epifania. No Ocidente, 6 de janeiro associou-se à visita dos magos a Jesus, mas no Oriente o dia continuou sendo uma associação ao seu batismo e na Armênia manteve-se como aniversário de Jesus. As considerações teológicas foram importantes na propagação do festival por causa da ênfase na sua natureza humana. Como Jerusalém tornou-se mais importante como local de peregrinação no quarto século, uma celebração no Domingo de Ramos, uma semana antes da Páscoa, desenvolveu-se lá por volta dos anos 400. D. Basílica e arte. As igrejas construídas sob o governo de Constantino estabeleceram o padrão para edifícios eclesiásticos durante os séculos seguintes. As basílicas cristãs eram salões retangulares, normalmente com um nártex, uma sala de entrada, um absídeo, ponto focal semicircular na extremidade oposta ao nártex, um clerestório suportado por colunas acima da nave central e 2 corredores laterais, às vezes 4. A forma retangular centrava a atenção sobre o altar e os assentos para os presbíteros e a cadeira do bispo em uma extremidade. Embora não seja verdade para todas as basílicas de Constantino, a maioria dos edifícios da igreja foi orientado para o leste. Na verdade, dentro dessa descrição geral, havia muita diversidade nos estilos locais. Com o apoio do imperador e de outros patronos ricos, o mármore fino era incorporado na construção e o mobiliário e os recipientes da comunhão eram feitos de metais preciosos. Provas da decoração dos locais de encontro cristãos tornaram-se mais extensas no quarto século. No início do quarto século, o bispo Teodoro de Aquileia cobriu o chão de sua nova igreja com mosaicos que incorporavam temas bíblicos e desenhos náuticos e florais. A Absília de Basílica era o lugar mais importante para fazer uma exibição artística. Estava adornada com fotos em mosaico ou afresco de Jesus Cristo como legislador ou professor.
A decoração final das catatumbas tornou-se muito mais extensa e os sarcógrafos mais elaborados começaram a ser produzidos, com repertório de cenas bíblicas expandidas. Em termos gerais, houve um movimento de conteúdo da arte primariamente simbólica para uma arte mais histórica. Houve também, na época de Teodoro, o início de algumas características que evidenciaram mais tarde a arte bizantina: frontalidade, simetria e idealização abstrata. E os vários retratos de Jesus Cristo mostravam-no assumir as características de divindades pagãs.